Olá pessoal, tudo bem? Grinaldo Lima falando, sou educador financeiro. Estamos participando da 9ª semana ENEF com o tema resiliência financeira, que é muito importante para a população. Porém, nós estamos falando também de alguns outros temas que nos remetem à educação financeira em si. Hoje vamos falar sobre o diagnóstico financeiro. Mas o que é um diagnóstico financeiro? Quando falamos em um diagnóstico, nós temos que remeter a quando nós vamos ao médico. Vamos lá fazer o nosso check-up geral e o médico faz uma entrevista conosco e pede alguns exames. Com esses exames na mão, ele irá nos recomendar se devemos tomar algum tipo de remédio ou não. Então ele faz um diagnóstico geral para nos orientar de acordo com o nosso problema. E quando nós falamos em educação financeira, devemos fazer a mesma coisa. Fazer um check-up geral das nossas finanças. Se você não puder contratar, pedir ajuda de um educador financeiro, de um planejador financeiro, você mesmo pode fazer isso em casa. Mas e como que eu faço isso em casa? Você vai tirar uma fotografia da sua vida financeira, vai fazer um verdadeiro raio-x das suas contas para verificar como que está a sua real situação. O que acontece hoje? As pessoas simplesmente recebem o salário, sai pagando algumas contas, outras não dá para pagar, sabe quanto recebe e em muitos casos não sabe para onde vai o dinheiro, não sabe quanto gasta. Mas o que é um diagnóstico financeiro? Um diagnóstico financeiro é você mapear, verificar todas as suas dívidas, todas as suas contas, para finalmente verificar se está sobrando dinheiro no final do mês ou se está faltando. Geralmente falta. Como a gente não faz um diagnóstico, não faz muitas vezes um orçamento, um planejamento mensal, geralmente o dinheiro não dá para pagar as contas. Então, é importantíssimo fazer um diagnóstico, mapear tudo para verificar onde está indo o dinheiro. E fazendo isso, nós iremos entender se temos algum tipo de patrimônio, se temos despesas, dívidas demais. Eu conheço pessoas que fazem muitas dívidas no cartão de crédito e quando chega a fatura não sabe nem o que comprou. E com esse diagnóstico financeiro que nós fazemos, nós sabemos exatamente para onde vai o nosso dinheiro. Por isso que é importante fazermos um diagnóstico, fazer um mapeamento geral das nossas contas. E qual que é a importância de um diagnóstico financeiro? Bom, a importância é muito grande porque se nós verificarmos que estamos gastando em um determinado setor da nossa vida, podemos recalcular a rota, podemos fazer um remanejamento. Se estamos gastando muito dinheiro com comida fora de casa, almoço, lanches e por aí vai, podemos cortar um pouco a saída de casa para comer fora. Isto é um exemplo. Se você faz um diagnóstico, você sabe exatamente para onde vai o dinheiro. E desta forma, a gente pode se organizar financeiramente. Eu vou dar aqui alguns exemplos, alguns passos que devemos tomar para fazer um bom diagnóstico financeiro.
Então, o primeiro passo é verificar a nossa renda líquida. Muitas pessoas utilizam a renda bruta para fazer planejamento, para fazer orçamento doméstico, e não é por aí. Nós temos que utilizar a nossa renda líquida. Mas por que a nossa renda líquida, Grinaldo? Porque a renda líquida é o que a gente realmente recebe na mão. O salário bruto a gente nunca recebe. Por quê? Porque tem alguns descontos com imposto de renda, INSS e por aí vai. Devemos utilizar a nossa renda líquida. O primeiro passo é esse. Quanto que eu ganho de renda líquida no mês para a minha sobrevivência? Este é o correto, tá? Então, vamos utilizar a nossa renda líquida. Depois de verificar, de acompanhar, de ver quanto que a gente ganha, quanto que entra na nossa conta corrente, quanto que é a nossa renda realmente ali na mão, ok? Levantamos, recebo X valor. Aí nós vamos entender para onde vai esse dinheiro. Seja com despesas fixas, despesas variáveis e também tem aquelas despesas sazonais. Mas o que é despesas sazonais, Grinaldo? Por exemplo, aquelas despesas que vêm no começo do ano. IPTU, IPVA, despesas com os filhos na escola. Então são essas despesas que a gente muitas vezes não faz conta. O correto deveria fazer o quê? Verificar o valor dessas despesas sazonais e dividir por 12. Por exemplo, pega IPTU, IPVA, despesas da escola, mais ou menos quanto que dá, ter uma ideia de valor, divide por 12 e ao longo do ano guarda um pouquinho, guarda aquele valor que nós vamos usar no próximo mês de janeiro, no próximo ano. Mas o que acontece hoje? As pessoas não guardam nada de dinheiro, nenhum valor, vai pagando suas contas. Quando chega em janeiro, aí é aquela dor de cabeça. Muitas vezes sai de férias, quando volta não tem pagamento, e aí fica muito ruim, muito difícil a situação aí do ser humano, da população brasileira. Então, a dica é despesas sazonais. Veja o valor aproximado, divida por 12 e junte todo mês aquele valor. Quando for em janeiro, você vai pagar suas contas tranquilo, de forma que não vai afetar o seu orçamento, não vai afetar em nada. Eu faço isso. Eu divido por 12 essas despesas, vou guardando um pouco todo mês. Quando chega lá em janeiro, aí eu pago as contas, essas despesas sazonais, com tranquilidade. Um outro toque que eu vou dar, uma outra coisa que nós temos que fazer, é separar as despesas por categoria. Aí a gente vai ver no diagnóstico financeiro, por categoria. Por exemplo, habitação, se você paga aluguel ou parcela de imóvel, é uma categoria. Supermercado é uma outra categoria. Farmácia, açougue, academia. Então, são categorias separadas que a gente tem que ver quanto de porcentagem que vai para aquela categoria. Se o nosso orçamento apertar, nós vamos naquela categoria que não é tão importante e a gente corta ou faz uma redução. Esta é a forma correta, tá? Então este foi um toque, uma outra dica. E nós devemos também, vou dar outra dica agora para vocês, que é passar um pente fino nas nossas contas. Saber realmente para onde está indo o nosso dinheiro. Nós temos que saber. Hoje a gente não sabe, recebe os pagamentos, vai pagando as contas, não sabe para onde vai. Então, fazer um verdadeiro pente fino, para onde vai cada centavo. Sabemos que é chato isso, mas devemos fazer para nos organizarmos financeiramente. Hoje ninguém faz isso. Poucas pessoas no Brasil
fazem isso aí com clareza, sabe? Então, faça isso. Veja para onde vai o dinheiro, onde estão as nossas dívidas, para poder organizarmos, cortar algumas ou reduzir. Isso é importante para que a nossa vida financeira seja saudável. Ok, Grinaldo, muito bem. Eu fiz o meu diagnóstico financeiro, sei para onde está indo as minhas contas, para onde está indo o meu dinheiro, sei onde eu estou gastando, já fiz tudo, fiz o mapeamento. E agora? O que é que eu faço? Pois bem, depois de tudo pronto, aí você vai ver se está sobrando dinheiro ou se está faltando dinheiro no final do mês. Ok, se está sobrando dinheiro, muito bem. Você vai pesquisar, você vai estudar e investir um pouco desse dinheiro aí que sobrou. O correto seria você tirar o dinheiro antes de pagar as contas e não no final. Mas vamos dizer que você pagou suas contas, finalizou o diagnóstico e está sobrando dinheiro. Então você vai estudar, vai entender, você pode buscar na internet, pegar informações aí de como investir o dinheiro que sobrou. Hoje nós temos a poupança, que é muito popular, todo mundo conhece, porém o rendimento não é muito grande, porque a inflação corrói o nosso investimento, a nossa aplicação na poupança. Então nós não aconselhamos, nós como educadores financeiros não aconselhamos deixar o dinheiro na poupança. O que nós aconselhamos é você procurar uma renda fixa, que é para quem não conhece investimentos, né? Pode ser o LCI, o CDB, para você poder guardar esse dinheiro e render um pouco mais do que a poupança. Vale lembrar que nós não estamos falando para você fazer esse investimento. Estamos aconselhando, mas você deverá pesquisar, entender melhor se esse investimento é bom ou não. Para mim funciona, eu tenho investimento na renda fixa porque é mais garantido, né? Porém, você tem que pesquisar e estudar antes de fazer qualquer investimento. Pessoal, esta foi algumas informações, este vídeo para você se organizar financeiramente. Foi uma colaboração da 9ª semana ENEF, hoje, dia 16/12, fizemos essa contribuição da 9ª semana aí que é feita em todo o Brasil. Então, muito obrigado, espero não, estas informações, estes conselhos irão lhe ajudar muito na sua área financeira. Obrigado.